Muito boa tarde a todas as almas iluminadas do signo de Aquário. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. E no caso de ser necessário fazer uma leitura particular, centrada na vossa energia pessoal, o e-mail está na descrição do vídeo. Agradeço toda a vossa gentileza, toda e qualquer forma de interagir comigo é sempre bem-vinda, é uma ajuda preciosa e eu fico sempre muito agradecida. Vamos então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Com o tarot da sorte, uma cartinha para direcionar a leitura da egrégora do signo de Aquário. A morte. Creio que saiu ontem para Capricórnio. Acho que saiu. A renovação. É um arcano maior de número 13. E no final do deck temos o julgamento. Ups! Então vamos lá ver. O direcionamento é o arcano maior de número 13, a morte. Só a transformação leva à nova vida. Muitas oportunidades surgirão, aproveite-as com responsabilidade e com equilíbrio. A felicidade depende só de você. A morte vem depois do arcano número 12, o enforcado, onde nós estamos a aprender a lição, onde estamos a repetir o exame, onde estamos em sacrifício. E aí fazemos uma análise minuciosa daquilo que é a nossa jornada. Percebemos, adquirimos iluminação e conhecimento do porquê daquele sacrifício que nos coloca de cabeça para baixo, para que nós possamos ver a vida de uma outra perspectiva, de outro ponto de vista, sob outro prisma. E a seguir ao arcano número 12 vem a morte. Eu fiz aqui este preâmbulo, esta introdução, para dizer que depois do sacrifício, do aprender da lição, da iluminação que nos permite seguir em frente, depois de nós ali no arcano número 12 termos estado numa paragem quase obrigatória para perceber o porquê de tanto bloqueio, vem a morte a dizer que é preciso transformar. Aprendeste a lição lá atrás, com o arcano número 12, aprendeste, passaste para outro patamar da tua vida, passaste com boa nota, fizeste aprendizado, adquiriste a iluminação suficiente, então agora transforma. Transforma pega nisso tudo, que é o teu aprendizado, e percebe que para seguir a jornada, algumas coisas têm que ficar para trás. Já não te servem, já não estão em sintonia com os teus novos princípios, com as tuas novas formas de ver a vida. São coisas que já não te acrescentam nada e que, se tu deixares para trás, podem fazer com que a tua jornada seja muito mais serena e muito mais leve. Portanto, aquilo que não faz falta é importante que seja deixado para trás. E é este o direcionamento da vossa leitura. Cada um aí desse lado tem que fazer as adaptações à sua vivência, à sua experiência, ao seu processo. Cada um sabe aí o que é que está a viver e tem que perceber o que é que tem que deixar para trás, o que é que tem que transformar. Podem ser coisas simples, como transformar os seus hábitos alimentares, transformar a sua forma de se relacionar com os outros, transformar o que quer que seja que precise ser transformado, e podem ser muitas coisas. Portanto, ajustar as velas do seu navio para seguir em frente com menos bagagem,
física, material, mas com mais bagagem espiritual e de sabedoria. Vamos lá então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço com o Tarot Rider-Waite. 3 coisas não se podem esconder: o Sol, a Lua, a verdade. O 10 de espadas. Esta carta está aqui, sempre a aparecer. Por mais cortes que eu faça, por mais que eu embaralhe as cartas, ela parece que persegue todas as leituras que eu faço. É uma coisa terrível. Uma rainha de copas. E o 4 de copas. Temos aqui pessoas do signo de Aquário que estão a fazer uma viragem na sua vida no sentido de deixar para trás, com este 10 de espadas, alguma coisa que já, olha, que não faz sentido. Portanto, este 10 de espadas já é uma viragem, já é o culminar da viagem dos arcanos menores, que faz com que depois regresse ao As de espadas. Portanto, aqui a necessidade de esquecer as traições, de deixar que as ações fiquem para quem as praticou e seguir em frente. Seguir em frente, mas mesmo assim seguir em frente com a consciência de que pode almejar e sonhar mais do que aquilo que tem tido, porque temos aqui um 4 de copas. Este 4 de copas é a carta que nos fala da insatisfação. É alguém que já tem de facto alguma coisa, já pode aqui celebrar estas 3 taças, mas eventualmente está tão distraído que não percebe que pode ter aqui novas oportunidades com esta taça que é aqui ofertada pelo divino. Este 4 de copas diz que é preciso fazer uma introspeção, uma paragem para analisar a sua vida e perceber que tem que aumentar o seu amor próprio e perceber que pode ir muito, muito longe, muito mais longe naquilo que são os seus desejos e as suas vontades. E pode conseguir isso, mas para conseguir isso precisa de desapegar um pouco desta situação que o acorrenta de alguma forma e que lhe traz esta insatisfação. Podemos ter aqui pessoas que estão numa relação que está aqui num impasse, ou seja, as pessoas estão aqui a olhar para esta relação, a perceber de alguma forma que merecem mais, que não são valorizados, que há aqui alguma coisa que lhes falta, mas têm medo de seguir em frente, de se levantar e de seguir em frente. Então é isto que esta carta diz. Tu consegues muito mais, tu tens potencial para seguir o rumo em relação aos teus sonhos, aos teus objetivos. Portanto, precisas é de quê? De acreditar em ti, exercitar esse teu amor próprio que te deixa aqui às vezes numa situação de vulnerabilidade em relação a esse sentimento de que será que eu sou capaz? Será que eu mereço mais? Sim, mereces muito mais, sim, és capaz. E temos aqui uma rainha de copas. A rainha de copas é alguém que nos fala de afetos, flexibilidade, tranquilidade, serenidade, conexão, bondade, uma pessoa com capacidade de adaptação às circunstâncias e às coisas. Se não é a vossa energia, pode ser alguém que está na vossa energia com estas características. Pode ser uma companheira, uma irmã, uma mãe, que está aqui de alguma forma a trazer-vos algum equilíbrio neste processo e neste términos deste 10 de espadas. Portanto, recapitulando, e já vamos ver o que é que a Santa Sara Kali diz sobre estas energias,
É preciso aqui transformar de uma forma equilibrada, de uma forma flexível, de uma forma até amorosa, tudo aquilo que tem que transformar. Exercitar o seu amor próprio, acreditar que é capaz de conseguir muito mais, que merece muito mais, não se permitir ficar aqui a ser vítima de alguém que não lhe dá o devido valor, e não tenha medo de seguir em frente, faça uma reflexão séria, porque tem possibilidade de seguir em frente rumo a outras oportunidades que estão aqui mesmo a surgir e eventualmente pode estar aqui distraído ou distraída, podem estar aí a aparecer pessoas, oportunidades, propostas a que não está a dar a devida atenção e que podem ser muito importantes para o seu processo evolutivo. Vamos ver então com a Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul, o que é que ela nos diz. Mas temos aqui uma viragem de ciclo, temos aqui um 10 de espadas a dizer que, olha, ficam os comportamentos para quem os praticou, eu arrumo as espadas porque eu preciso seguir em frente a minha viagem e é só disso que eu neste momento quero dar conta. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Para clarificar esta carta que nos fala de uma viragem e do encerramento de um ciclo, que é o 10 de espadas, a foice. Para clarificar a rainha de copas, os livros. E para clarificar o 4 de copas, o caixão. Muito bem clarificada esta leitura. No final do deck, caminhos abertos. Ora, nós temos aqui efetivamente a foice a clarificar o 10 de espadas. A foice é sempre uma carta que nos fala de separar o trigo do joio, de olhar para a nossa experiência, para o processo que estamos a viver, para essa demanda, para essa luta, o que quer que seja, e perceber o que é que temos que triar, o que é que temos que deixar para trás, que ervas daninhas temos que arrancar, porque esta foice fala-nos sempre às vezes de um rompimento, de perdas materiais. É uma carta de advertência e de reflexão em relação àquilo que é o que plantou e aquilo que pretende colher. Portanto, ela representa aqui a vida de tempos em tempo. É uma carta que nos fala de ciclos e que diz, olha, a semente é colocada na terra, tem que ser regada, tem que depois ter o acompanhamento no seu crescimento. Chega a uma altura da vida que forçosamente tem que ser podada, as ervas daninhas têm que ser extraídas e tem que se alimentar este crescimento de forma a que ele dê frutos. E para que ele dê frutos é preciso que seja de facto cuidado. E a forma como nós temos que cuidar da nossa plantação, dos frutos que nós colocamos na terra, que são os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas formas de estar e de nos comportarmos em relação aos outros, para que nós possamos receber estes frutos, temos que vigiar a plantação. Temos que tirar as ervas daninhas, temos que transformar e deixar para trás aquilo que pode ser uma dificuldade e um entrave à nossa caminhada e à nossa evolução. E nós temos aqui uma carta que nos diz que temos que transformar para quê? Para renovar. Portanto, esta foi-se aqui a dizer sobre este 10 de espadas, deixa lá isto tudo para trás, isto faz parte de um passado, tu agora precisas de fazer aqui uma triagem a tudo aquilo que é a tua vivência para voltares ao As de Espadas e iniciares um novo ciclo, com outras ideias, com outros pensamentos na mente, com outras estratégias, com mais inteligência, com mais conhecimento. Depois temos aqui os livros a clarificar aqui a Rainha de Copas.
Ora, esta Rainha de Copas fala-nos desse equilíbrio. Pode ser vocês que estão neste momento nesse equilíbrio e nessa flexibilidade para resolver situações, mas pode ser alguém que está na vossa energia, que tem estas características. Alguém que é bondoso, sereno, tranquilo, compassivo, misericordioso. É aqui uma energia muito boa que nos fala de uma nova adaptação, de uma certa conexão com alguma situação que é preciso gerir e resolver com brandura, com esta flexibilidade da água que se adapta ao recipiente que a contém. E depois temos aqui os livros. Os livros falam-nos de estudos, projetos, segredos guardados, segredos a serem revelados, aconselha a que aquilo que são os seus projetos, os seus desejos, os seus sonhos sejam guardados para si, fiquem dentro de si, não há necessidade de efetivamente estar a falar dos seus projetos e pode haver aqui algumas revelações que lhe permitem de facto ajustar a sua jornada em função desse conhecimento e desses segredos revelados. Pode ser também aqui esta Rainha de Copas alguém que mantenha um segredo em relação a vocês ou alguém que vem revelar-vos um segredo. Pode ser uma mãe, uma irmã, é já uma pessoa com uma certa maturidade, porque das figuras da corte é uma rainha, portanto é uma energia forte na hierarquia dos arcanos menores e portanto pode ser de facto uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha que está aqui numa atitude de ajuda, de flexibilidade. Esta carta também nos fala de cura. Podemos ter aqui pessoas do signo de Aquário que estão de facto, depois deste 10 de espadas, aqui a curar algumas mágoas e algumas tristezas e algumas dores por conta de tantas espadas que lhe foram colocadas nas costas. Temos depois aqui um 8 da Santa Sara Kali. Esta carta está a clarificar o 4 de copas. O 4 de copas que é que diz? Olha, acredita em ti, fortalece esse teu amor próprio, acredita que tu és capaz e que mereces muito mais do que isto. E é mais uma carta que nos fala de transformação, de um novo olhar para a vida, para os processos que estão aí a decorrer na vossa vida. É aqui uma alteração na forma como vê as coisas, como vê a vida. É um pensar diferente, é um agir diferente. Olha, estou com a carta virada para mim. É uma renovação. Temos aqui, de facto, muitas cartas que nos falam de transformação e renovação. A morte, o caixão, a foice. Portanto, todas elas de alguma forma falam disso, da transmutação, de pegar em alguma coisa que já existe, de aperfeiçoar, de aprimorar, no sentido de ajustar de uma forma mais conveniente a sua jornada. Vamos agora encerrar a vossa leitura com uma mensagem do oráculo: Tu és aquilo que pensas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos ler. O ser humano só pode erguer-se, conquistar e concretizar os seus objetivos elevando os seus pensamentos. Só pode permanecer fraco, abjeto e infeliz se recusar a elevar os seus pensamentos.
Tudo é mental. O todo é mental. O universo é mental. É o primeiro princípio do hermetismo de Hermes Trismegisto, que diz que tudo começa na mente e que aquilo que nós temos que fazer mais é vigiar o nosso pensamento. Se nós tivermos pensamentos elevados, os nossos objetivos serão concretizados e tudo aquilo que nós queiramos conquistar, conseguimos conquistar. Mas se nós tivermos pensamentos abjetos, infelizes e não elevados, efetivamente não vamos a lado nenhum. Vou repetir. O ser humano só pode erguer-se, conquistar e concretizar os seus objetivos elevando os seus pensamentos. Só pode permanecer fraco, abjeto e infeliz se se recusar a elevar os seus pensamentos. Então vamos lá manter o nosso pensamento elevado e nobre. Vigiai e orai. Vigiar o pensamento para que a ele não cheguem pensamentos e energias que não sejam de bem e positivas. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Aquário.